Boa noite pessoal, boa noite. Tarde, mas vale a pena, não é? Vale a pena porque isso estava para ser às 8 horas, não é? Mas vale a pena. E eu queria deixar aqui também, deixar aqui em aberto as pessoas que quiserem fazer parte também deste live. Essa é uma maneira da gente refletir, mas refletir bastante, né? Em relação a esse momento, não é? Dos tais, não é? Dos tais resultados finais das eleições. E esta é a minha forma de poder estar aqui a mostrar a minha posição em que não podemos nos deixar abater em relação a isso. Temos que saber lidar com as situações que vão acontecendo diante das nossas vivências, nossas lutas, nossas crenças, os nossos ideais. Temos que saber nos posicionar em relação a isso. Temos que saber dar conta também do ponto de vista de outras vitórias, não é? Nós não vamos nos deixar distrair em relação a isso, mas que é aqui onde nós temos que começar a levantar, ter mais força para poder então ir para frente em relação a todo esse acontecimento, não é? Se bem que eu me encontro fora também do país, mas que sempre estive ali diante de algumas lutas, sempre que eu posso, faço-me sempre presente em relação a esses embates, né, que têm prejudicado, não é, já há muitos anos os angolanos. Mas mesmo assim, não vamos esquecer que Angola é de todos nós. Angola é um país que precisa da nossa ajuda. Angola é um país que precisa de todos aqueles que têm vontade e coragem de poder lutar por aquilo que nos diz respeito, que é a nossa pátria. E o que eu queria dizer aqui, porque eu ultimamente tenho tido aqui algumas coisas aqui, não é? Que o meu amigo aqui vai estar sempre a me acompanhar também com os dizeres, porque é mesmo isso
é a razão que me faz com que a minha luta continua, não é? Com que o meu desejo de ver a criança mais feliz em Angola, é o meu desejo também ver com que os meus sobrinhos que lá se encontram tenham uma boa escola, uma boa educação, tenham apoios em relação aos tratamentos, porque é isso que tem que nos fazer aqui ponderar em relação a isso. Não é o momento da gente pensar em desistir, diante dessa derrota, porque é uma derrota, mas também nós temos que saber perder, saber tirar alguns aprendizados, não é, diante desta luta, porque é uma luta e é uma luta difícil, é uma luta que nós temos que aprender a defender, temos que saber nos posicionar, principalmente ter um foco para que nós possamos então chegar até o coração desses políticos. Quando eu digo coração, que as nossas vozes cheguem até ao Parlamento, não é? Que nós, a sociedade civil, façamos das nossas vozes para que possamos então representar a camada mais baixa, a camada mais pobre, a camada mais miserável, porque já chegamos ao ponto, já saímos do ponto pobreza para miseráveis, e é isso que nós temos que começar a ter noção aqui, que não é a hora de nós estarmos aqui a choramingar, porque isso não vai nos levar a lado nenhum. Por isso eu vou estar aqui sempre a dedicar-me aqui a algumas palavras aqui em relação à criança, pedindo então que nós como sociedade civil tenhamos mais em atenção a causa das crianças em África, a causa das crianças em Angola, a causa dos idosos, principalmente dos idosos, não é? Porque esses são as pessoas que nos chamam mais atenção em relação ao padecer, ao sofrimento, não é? E assim, eu vou dizer aqui também, me endereçar aqui às minhas manas ali da resistência, porque não é o momento de nós estarmos aqui a baixar a cabeça, não. É o momento de nós nos juntarmos, a sermos mais fortes ainda. Porque não é com choro que nós vamos resolver a situação dos angolanos. Não é com choro que nós vamos ajudar com que os angolanos saiam daquele precipício, porque é um precipício, não é? E é desta forma que eu venho aqui, é uma reflexão, é um modo meu de poder eu exprimir aquilo que eu vou sentindo agora, porque eu não vou me esconder por detrás, não vou chorar, não vou me desanimar em relação a isso, mas é fazer com que vocês ali do outro lado tenham atenção, com que vocês levantem-se do chão, sacodem os panos, sacodem essa poeira que neste momento está diante de vocês, porque nós enquanto mulheres também, nós temos que ser fortes, temos que começar agora a coordenar algumas atividades para que sejamos mais fortes, não seguindo a bala em relação às lutas que têm tido ali diante disto tudo que nos rodeia, que é a forma em que nós podemos aqui arranjar a forma em que nós podemos estar, não é, mais objetivas na luta, lutando pelas causas. E é triste, sim, eu vou dizer que é triste, porque muita gente não esperava essa situação, mas que já fomos recebendo alguns sinais
que as coisas não iam bem, não é? É aquilo que nós vamos acompanhando aqui nos momentos então que ocorria esse evento que é a preparação das eleições e até ao momento de nós irmos votar, não é? Já fomos encontrando ali algumas dificuldades, alguns entraves também, algumas coisas que nós tínhamos, já davam sinais que o caminho estava difícil, né? Mas que é desta forma que nós vamos estar aqui, sim, sempre, mas quando eu puder também, e quem quiser participar, que participe, que também possa dar aqui o seu ponto de vista, porque é deste momento que nós vamos fazer com que as nossas vozes também sejam vistas como um despertar, que as nossas bandas também em Angola que sintam-se apoiadas com estas que cá se encontram na Europa. É um momento de reflexão, é um momento que nós temos que pensar bem quando nós vamos preparando as nossas frentes, mas tem que ser frentes fortes, não é? Com responsabilidade, com rigor também, porque é necessário ter rigor no meio das nossas lutas. E eu tenho aqui algumas questões mesmo para algumas pessoas, se quiserem também participar, se quiserem participar no direito ou em mensagem, também podem fazer isso. E eu preparei aqui como se fosse umas perguntas que eu vou deixando no ar, porque é mesmo isso que eu tenho que fazer. E é assim que eu vou passar a contribuir também, não só nas ruas, mas também aqui nesse exato momento, porque é necessário eu vir aqui prestar atenção e chamar a atenção às nossas manas, que não é agora, levantem as cabeças, e o caminho é longo, e que ainda há muito para lá para frente, não é? Eu depois vou dar aí uma dica para ver se nós nos unimos, então, todas as mulheres, para podermos então fazer ou formar uma força mais forte, não é? Para que nós podemos então aqui dar o pontapé, não é? Diante disso tudo. O que eu fiz aqui é uma espécie de reflexão, mas da minha maneira. Como é que a sociedade civil reagiu aos resultados definitivos eleitorais? Como é que nós estamos a nos sentir? O que eu digo aqui é que, neste momento, a sociedade civil se encontra numa situação de tristeza, de desânimo também, não é? De desânimo, mas que nós temos que procurar aqui tentar ultrapassar esse momento, porque é o momento de nós pensarmos mais, meterem em concreto essa nossa luta. Será que a avaliação será que a avaliação valia a pena? Será que valia a pena nós continuarmos a lutar pelo nosso país? Será que valia a pena nós continuarmos a lutar pelo nosso país? Eu creio que sim, vale a pena sim, porque não é na primeira derrota que nós vamos desistir, não é neste exato momento que nós vamos atirar os panos no chão, não é? É daqui sim onde nós vamos buscando mais força para poder então vir com mais atitude, vir com mais garra, não é?
Ah, são essas coisas que eu cá vou atirando assim no ar para ver se as pessoas vão saindo dali da tristeza. Ah, está-se dizer também, está-se dizer aqui que as redes sociais estão a, a incitar comportamentos de intolerância. Neste lado também nós temos que fazer algumas análises para podermos então mudar a forma de mostrar a nossa posição diante das redes sociais. Não podemos deixar com que as pessoas nos vejam como incitadores, não é, de instigar a intolerância diante das redes sociais, porque nós estamos a ser considerados os mentores, os mandatários dessas incitações aqui de intolerância diante de alguns militantes ou simpatizantes, tanto quanto de um lado, tanto quanto do outro lado. Por isso nós temos que estar atento aqui, temos que estar atento em relação a isso. Temos que estar atento em relação a isso e não podemos ficar de braços cruzados. Nós estamos nós será que nós será que nós soubemos lidar com as redes sociais? Será que nós estamos a aproveitar bem essas redes sociais para poder mostrar aquilo que nós somos, daquilo que nós defendemos, aquilo que nós vamos aqui... Deixa-me só aqui... Oh. Deixa-me só... Será que nós... qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta em relação a essa derrota, não é? Qual é a nossa meta? Boa noite, família angolana. Como estão? Boa noite, irmão Glongo Alto. Então... Alguém me disse que eu não sou sério com o assunto da Angola, mas eu não vejo como ser sério perante todo o panorama que está já quase uma semana que estamos a viver. Realmente, os que já não acreditávamos no processo, passou a ganharmos mais energia e coragem para dizer, e lamento dizer no momento, eu considero um óbito que estamos a viver, ter que dizer estas coisas, e deveria ser um momento de reflexão para vermos se realmente vale a pena estarmos a gastar a nossa sola de sapato para ir votar. Não, quando os mafiosos ditam sentença sobre uma coisa, pode estar segura, minha irmã, que vais morrer. E quando a CNE fez aqueles resultados a semana passada, aquilo já marcava o caminho, porque já tinha o beneplácito de toda a comunidade corrupta internacional. Isso não é o MPLA, a coisa vai muito mais além. São milhões de contratos que estão em jogo, e essas forças externas que nunca se apresentam às eleições, mas sim que precisam de executores das suas ações nos países, eles tomaram uma decisão, não confiam no ACJ. Não é que ele não tenha tentado, vou também lançar uma lança, como se diz um pouco, e desculpa o pleonagem, a favor dele. Simplesmente que não confiaram nele, preferiram naquele que com quem têm negociado vários anos. E a coisa é assim, enquanto confiarmos em partidos que mataram milhões de angolanos, eles nunca vão poder se enfrentar aos regimes externos, porque eles têm muitas dívidas com essa gente. Então tem rabo preso. E quem te financiou um dia, ele se vê no direito de te exigir. Não vamos nos enganar, temos que tentar... Mas, Mano Alto, como é que te sentiste quando ouviste
o jornalista correspondente na América, que é o Costa Riba, não sei se tu Não, conheces. não, sinceramente não o Um, conheço, nem sei o que ele disse. Peço desculpa. eu, quando, eu tenho seguido muito quando esse jornalista, é tanto quanto o Zimmermann, né? O Sim. Zimmermann, quando esses jornalistas investigativos falam, é porque alguma coisa já está decidido. É porque alguma coisa já está decidido. Quando ele diz que estão à espera que o pessoal que lá se encontrava em Angola desse um sinal daquilo que já se previa, não é? Que já se previa que davam a vitória no partido, o MPLA, não é? Dão a entender que ela já tinha dito que a vitória estava ganha diante do MPLA. Porque eu acompanho o Costa Riba já desde que eu cá cheguei em Portugal, porque ao mesmo tempo ele é correspondente de Portugal na América e vice-versa, não é? E que quando há esse tipo de trabalho de grandes eventos que vão acontecendo diante de outros países, ele está lá sempre. Então, ele acaba aqui por ser um correspondente não só de Portugal, mas que também da América, ao mesmo tempo, porque ele vive na América. E que ali já me ficou um bocadito assim de não fiquei surpresa por aquilo que ele disse, mas que deu-me a entender que mesmo os observadores que lá se encontravam, que são os americanos, já davam a vitória no MPLA. Tudo bem que está a ver aqui que as pessoas não estão a conseguir lidar com esse momento, mas nós temos que prestar atenção, não basta só estarmos nas redes sociais ou acompanhar algumas notícias, tem que nós descodificamos aqui algumas deixas que esses jornalistas vão deixando, não é? Porque eu sou muito atenta em relação a isso. E eu tenho tendência, sempre que há esses grandes jornalistas, eu vou acompanhar até tentar apanhar algumas deixas ali para me poder perceber, não é? A posição desses observadores, não é? Porque, por isso eu consigo mais ou menos lidar com isso. Por isso que eu também vim aqui neste momento, fazer desse momento uma reflexão, não uma reflexão minha fechada, mas fazer com que essa minha reflexão seja vista também aqui, né? Nas redes sociais, né? Dando força também ao nosso irmão para poderem sair desse clima, não é? Clima esse De de luto, luto. porque eu estou a ver que parece um clima de luto. Eu, E é desta forma que nós temos que aprender a lidar com as perdas, mas de uma maneira responsável. De uma maneira responsável. eu, E agora, qual é a tua opinião aqui? Não é? O que é que tu tens a dizer em relação a essas perdas e os vencedores, os ganhadores, não é? realmente eu acho que se há um ganhador aqui em todo esse teatro, essa pantomima, é mesmo o povo branco. Eles são os únicos que ganharam aqui, porque o nosso povo não ganhou, perdeu, levaram todo o nosso dinheiro ali, tanto observador para nada. O nosso irmão, o ACJ, o nosso filho, o ACJ, insistiu nisso. Epa, talvez tinha alguns compromissos para dar um pouco mais de dinheiro a outros brancos, porque só estavam a levar os brancos do lado do MPLA, pois, então ele levou. Mas eu quero aqui dizer, um movimento estratégico, pelo menos que eu analisei, foi a entrega do frango Zedu ao João Lourenço. Esse movimento, para mim, fechou a possibilidade da alternância poder chegar ao poder. Porque as pessoas pensam que o frango ou o cadáver de Eduardo dos Santos, que esteve aqui nos congeladores da Espanha, foi um assunto jurídico, mas eu acho que não. Foi mais um assunto político. E em algum momento, o João Lourenço bateu em cima da mesa que ou lhe entregavam o corpo ou as relações com a Espanha estariam em perigo. E a Espanha tentou fazer aí algum movimento, só que
teve que ceder porque a Espanha teve informação privilegiada de como é que se estava a cozinhar o golpe em Angola. Então, nunca melhor fazer um favor a quem depois vai poder exigir. Então, a Espanha se posicionou, entregou o corpo. Agora o João Lourenço deve um favor à Espanha. Você está a ver essas análises? Sim, o jogo, pouco a pouco, nos foram dando, como é que se diz, informação subliminar para nós analisarmos que o João Lourenço ficaria no poder. O João Lourenço é só um cipaio também, coitado, é também outro coitado, é como nós. É só estar a servir interesses aí brancos, só. Porque parece que não, mas o PIB mundial, quer dizer, a riqueza mundial não se pode permitir, em que Angola faz parte, não se pode permitir brincar. Imagina que o João, como é que se chama? O nosso irmão Adalberto chega ao poder. E os nossos mais velhos da UNITA, que não estão de acordo com ele, o eliminem. Significa que entregaríamos o poder a uns desconhecidos, que seriam os da UNITA. Imagina Numa ou não sei o quê, esses jovens que são desconhecidos. Esses desconhecidos para o Ocidente podem tentar fazer coisas a favor do povo preto, que isso iria em detrimento ao povo branco. Então, nós não podemos arriscar, o Ocidente não pode arriscar, quer dizer, não joga. Já em contrapartida, o Ocidente conhece perfeitamente o MPLA. Todas as pessoas alienadas no MPLA. Então, confiam no MPLA, que o MPLA vai manter a palavra dada. No caso da UNITA, quero entender que o Ocidente só confiava no Adalberto Costa Júnior. E se elimina essa cabeça, os interesses europeus ficam em perigo. E é muito dinheiro, minha irmã, é muito dinheiro. Nós tivemos... Mas, irmão Colombo Alto, não acha que nós temos que começar a depender de nós mesmos enquanto observadores, não é? Sim. Observadores nacionais, não dá muita importância aos observadores internacionais. Não acha que está na hora? Não acha que está na hora de nós, os angolanos, termos os próprios observadores, os próprios fiscais disso tudo? Correto, correto. Isso é correto. Nós não podemos esperar nenhuma benesse de algum país ocidental. Não, não pode ser, não pode ser. Não tem como, porque os interesses são interesses, digamos, na política não existe amizade. Existem interesses. Eu tenho os meus interesses, então eu vou te ajudar porque representas os meus interesses. Não vamos duvidar aqui das coisas. Eles não foram lá. Ontem eu acho que houve uma reunião importante entre o senhor Rebelo de Sousa, o colonialista Rebelo de Sousa, que chamou a atenção ao Adalberto. Ô menino, não estraga aqui os negócios portugueses. Quanto é o teu preço? É questão de dinheiro. É questão de dinheiro. A UNITA vai receber mais milhões dos previstos, ok? E mais deputados. E Portugal vai continuar a fazer os seus negócios. Então, que ninguém venha estragar os meus negócios aqui. E diriam, eu suponho que disseram também ao Adalberto, cuidado, que se aqui a coisa ficar feia para ti, estás assim rabugento, nós não vamos te dar apoio. E quem são esses nossos politiquinhos aqui sem Portugal? Vão se esconder aonde? Não tem, a maioria deles nunca trabalharam. Não sabem vender, nem sequer vender medicamento no mercado. Então, só dependem da política, não podem impor-se às potências colonizadoras. Nós temos que fazer uma sociedade de nós para nós mesmos. Os artistas têm que começar, os artistas, aqueles que são nossos, não falo aqueles que estão vendidos ao regime, temos que começar a fazer espetáculos. Esse dinheiro não é só para o teu bolso, senão é um dinheiro da comunidade. Esse dinheiro vai ser utilizado para causas sociais nossas, ok? Aquele que é professor, vamos ver como lhe ajudar a fazer uma explicação para atender aqueles miúdos que não vão para a escola. Quer dizer, temos que criar uma economia, uma nação dentro da nação que é só nossa. Nós estamos sozinhos. Nós que estamos na diáspora temos que começar a nos preparar com as nossas libras, nossos euros, para ajudar essa outra nação.
Não estarmos aqui a choramingar, é momento de pararmos para refletir e não nos empurrarem só no barco da mudança de qualquer maneira, estamos aí, sem debater país. Porque não houve debate de país, de por que estávamos a ir às urnas. É emoção, e como diz bem o branco, a emoção ficou para o preto e a razão ficou para o branco. Vamos tentar mudar isso e refletirmos mais e mais e mais e mais. Tô mesmo, alguns podem pensar que estou feliz, mas é muita tristeza, porque é outra vez o nosso povo que perde. Não, né? Porque tudo bem que é um momento de tristeza, mas nós não vamos todos nos afogar por detrás, sem que nós viemos aqui às redes sociais dar os nossos pontos de vista, bons ou maus, mas nós temos que saber ultrapassar essa situação, porque é uma situação já aconteceu. Sim. E nós temos que pensar o que nós vamos fazer pós essa situação, não é? Pós essa situação. E nós temos que aproveitar aqui nesse exato momento, recarregar nossas baterias para que, então, as próximas frentes sejam mais, não é? Sejam mais organizadas, não é? Sejam mais organizadas, com o sentido de fazer com que os políticos nos ouçam, não é? Não entrando em algumas ofensas, não é? Ofensas profundas, mas que diante dessas nossas palavras que haja coisas boas para que eles possam aproveitar para os próximos mandatos, porque também nós também conseguimos falar ou mostrar, não é, alguns pontos de vista que podem ser aproveitados. Porque as redes sociais não podem ser só destinadas para as pessoas mostrarem um lado mau. Não, as redes sociais também têm que serem aproveitadas para nós estarmos aqui a mostrar o nosso descontentamento, mas também os nossos pontos de vista que poderão fazer também de um acréscimo, não é, diante desses políticos aqui, cabeça dura, não é? Não acha? Eu até acho que eles não são cabeça dura. Eles estão, mora bem, eles estão a fazer a parte deles. Porque é o interesse deles. Nós é que estamos a pecar em confiar-lhes as nossas vidas. Eles estão a fazer o que lhes compete fazer para a sua subsistência. O problema está em nós, que esperamos que o político seja diferente. A política não nasceu para resolver os problemas do povo, não. A política nasceu para criar problema. E vejam só desde as eleições o problema em que estamos. Entende? Então, temos que abandonar os políticos, abandonar. E oxalá que essa live que estamos aqui a fazer, para dentro de 5 anos, as pessoas revejam essa live. Eu pediria a todas aquelas pessoas que mais ou menos têm cabeça no lugar que não fossem votar. Votar não muda a vida das pessoas. Analisemos o caso europeu. Não sei quantos anos a Mana está ali, mas seguramente teve governos do PS, governos dos Durão Barroso, que são da direita. A vida não muda, estamos sempre a lutar para o básico. E eu acho que para o básico não tenho que sair da minha casa, cuculo, para ir votar, porque o básico, como a palavra mesmo diz, é básico. Entende? Então, estamos a perder muito tempo. Vamos elevar a nossa espiritualidade, crer mais submissão ao Criador, deixar de muita futilidade, porque todo mundo está aqui a dizer mudança. Agora eu gostaria se o ACJ dissesse, pá, estamos a mudar, vamos lá ver se podemos fechar a cuca. Esses mesmos que votaram o ACJ poderiam matar o ACJ, porque está a tomar decisões contra eles. Que são as decisões que achamos que é contra nós, que são aquelas que vão nos dar saúde. Agora, se nós não mudamos, como é que exigimos que os políticos mudem? Não pode. Não pode. Nós podemos fazer uma nação dentro de outra nação. Com organização, nós tiramos o MPLA do poder, ou seja, que força for. Mas temos que ter organização, segurança do que queremos fazer.
É? Não podemos estar a seguir ativistas que só falam aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, porque esses ativistas vão levar o nosso povo à morte. Porque são ativistas com muitos likes, mas realmente não desprivatizam a mente do nosso povo. Não. Porque todo mundo, aqueles ativistas famosos, só disseram ACJ, ACJ, ACJ. Quando tentávamos debater alguma coisa séria, eram os mesmos que criavam assassinato de caráter contra aquelas pessoas que vinham com uma ideia de conversar, de conversarmos. Não é de todo mundo estar sim, 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 sim. É só de conversar. Esses mesmos ativistas já te punham uns irmãos contra ti. Não pode. Quando uma pessoa traz uma abordagem diferente, pelo menos vamos parar para ver em que ponto o outro pode ter uma certa razão. Mas não. Os ativistas da alternância fizeram assassinato de caráter a todo aquele que se atreveu um pouco a discordar com a mudança. Não é assim. Nós não debatemos durante a campanha ou a pré-campanha, não debatemos país, só fizemos sim, 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 sim. É só esse monossílabo que estava aí na moda. Ou sim, ou estás contra a alternância. Eu acho que é injusto isso. Porque o angolano é muito mais amplo. Por isso é que eu vou vendo aqui também algumas, em algumas situações aqui em que, que nós não é, alguns ativistas tinham que ter também a noção daquilo que eles vão defendendo, não é? O que estão a defender, não é? E que também poderiam ter noção de que também houvesse um espaço para debate entre ativistas, aqueles que se acham ativistas, não é? Porque também é dali onde encontramos aqui alguma maturidade enquanto ativistas, enquanto defensores de causas, enquanto sociedade civil, porque também é dessa maneira que nós vamos sendo avaliados, não só naquelas pessoas, não é, que vos seguem. Eu vou dizer aqui em relação às pessoas que dizem que têm muitos seguidores e não sei o quê, não é? Também é dali onde vão tirar algumas avaliações e ver que essa pessoa está preparado, não é? Está preparado para estar ali, percebeu? Porque é tão difícil, tão difícil entender esse lado do ativismo que as pessoas tanto defendem, né? Tanto se batem uns aos outros para poder estar ali por cima, mas que esquecemos aqui esse lado também de entre pessoas que vão defendendo aqui causas. Também podemos ter debate entre nós para sabermos qual é o ponto de vista, o que essa pessoa defende, não é? E é isto tudo que nós temos que começar a fazer. Não só ligar uma câmera e estarmos aqui, não. Temos que arranjar meios e outras formas de poder, de nós podermos estar aqui, não é? Fazer. Por isso é que ultimamente eu tenho tido esse tipo de iniciativa. Quem quiser fazer parte do live, que entra sem receios, não é? Sem medo, porque nós temos medo, às vezes, no falar temos uns errozinhos e nós começamos ali a nos reparar só apenas nos erros, não conseguimos reparar o quanto aquela pessoa tem uma outra retórica, não é? Que podemos também aproveitar. E é triste, não é? É triste nessa situação. Os ativistas não podem ser só apenas ativistas de redes sociais, sem que tenham também um lado de poder fazer perceber a outras pessoas que, para além de ser ativista, temos mais a dar a essas pessoas. É isso que eu vou dizendo aqui, porque não é mal nenhum, não é? Entre nós aqui, debatermos aqui, não importa se haverá contras, ou os prós e contras, ou não estou de acordo, ou estou de acordo. Isso tudo existe, tem que existir mesmo no meio de nós. E o que nós aprendemos então, Mano Clonqualdo, o que nós aprendemos durante esse programa aqui, esse caminhar aqui das eleições? O que nós aprendemos, não é?
durante e depois. O que é que nós aprendemos em relação a isso? É? Eu acho que seria bonito que ficasse bem claro, pelo menos aqueles que já vamos tendo dos 30 aos 40, que já vamos vendo muitos sapos. E quando há muito sapo é porque há muita umidade. E a umidade não é muito boa para as pessoas. Traz problema nos rins, traz não sei o quê. Então, oxalá que dessa vez as pessoas dessas idades se convençam que realmente temos que elevar a nossa espiritualidade, porque quando um político não teme a Deus, ele não pode fazer nada bom para ti. E esse nosso povo votante que enche as igrejas, que estão comandados por líderes que não temem a Deus, estão a levar o nosso povo a matadouro. Eles são mercenários da fé. Mercenários da fé. Portanto, o nosso povo tem que se afastar dessa gente nefasta. Olhar mais ao Criador. Espiritualidade, elevar a espiritualidade. E é ali que os nossos ancestrais também vão interceder por nós. Mas estamos aí a votar mesmo, sinceramente, vamos ser sérios. Nós, durante essa campanha, vimos mesmo políticas de... Alguém disse o que vai fazer, a Mana sei que toca muito o assunto da criança. Alguém disse o que vai fazer com a criança em Angola, seriamente? Houve mesmo um debate sobre o que faríamos a partir de outubro com a criança. Como fazer para trazer água nas nossas casas no primeiros 5 anos de mandato? Não houve. Entende? Quando vimos algumas entrevistas, até não sei se era entrevista ou encontro entre alguns ativistas e alguns candidatos, aquilo era mais um comício, porque as perguntas eram de pré-concordância, não havia questionamento. Entende? Então, com um país assim, que eu trago fulano, ou vou no live do fulano porque ele é meu amigo, e ali se tem pessoas contra, ou pelo menos que pensam diferente, não vamos dar palavra para não perguntar, para não ficarmos mal. Assim não podemos. Não podemos. Houve casos que em alguns grupos de WhatsApp, pessoas que foram expulsas só por emitir uma opinião diferente. Só por emitir uma... Então, que alternância é que nós vamos querer assim? Se nem sequer... Se entre nós, que já nos chamamos, mais ou menos nos conhecemos, ninguém pode emitir uma opinião diferente, porque quer estragar o meu pão. Então, qual é o país que nós queremos construir? Se agora eu não posso falar o que eu penso, quando é que você vai criticar o teu líder quando ele estiver a falhar? Não é possível. Eu não digo criticar por criticar, mas sim com argumento. Tem que haver argumentário do porquê que estamos a criticar. Então, chegamos onde chegamos. Eu espero que a lição que saia daqui, pelo menos as pessoas que vão tendo dos 30 aos 40 anos, que nas próximas eleições, que não permitam o nosso povo perder o seu tempo. Pelo menos enquanto existirem essas 3 forças políticas que assassinaram milhões de angolanos. Porque essas 3 forças políticas não podem melhorar as nossas vidas porque estão atados de pés e mãos com o Ocidente. O Ocidente sempre vai ter a possibilidade deles manipular como eles quiserem, porque devem muito, porque uma guerra não se paga o que te dão. Senão, o importante não é você pagar, senão estar nas minhas mãos para depois eu poder te manipular. E estamos nessa situação. Não debatemos país, por exemplo, não falamos, os ministros de cultura não disseram como é que vamos fazer com o cabelo das nossas meninas, o tipo de roupa que tem que vestir, como é que vamos fazer para nas televisões angolanas reduzir a aparência dos brancos na nossa televisão, porque parece ser que o povo, as crianças já crescem pensando que o branco é o único inteligente, porque só estão a ver branco, 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 branco na televisão. Então, qual é a identidade que nós temos? Não falamos para quando é que vamos tirar o português como língua oficial de Angola, qual é a língua que vamos poder falar. Não houve propostas de nada. É só mesmo votar por emoção. E quando alguém tentava ter um pouco de racionalidade no discurso, essa pessoa era feita assassinato de caráter. Porque esse vai estragar aqui o mambo, esse também, vamos lhe coar, esse... Oh, mas se estamos então já tentar ajudar para a mudança, vamos conversar as coisas entre nós. E você que tem a possibilidade de levar esse meu recadinho ao mais alto mandatário que possivelmente chegaria,
pois fala com ele e ele vai ver como introduzir essas políticas no argumentário nacional. Porque não é. Quer dizer, quem te critica nem sempre está contra ti, quer que você melhore. E é dali onde as pessoas vão tirando alguns aprendizados. Aprendemos também com algumas críticas. Fazendo parte de alguns grupos não significa que a outra pessoa com outra opinião não pode dar, né, o seu parecer. Por isso é que eu vou dizendo aqui, dentro desses grupos, se as pessoas ficassem mais atentas em relação ao ponto de vista de outra pessoa, nós estaríamos a ser um grupo ou ativistas com mais vontade, então, de poder defender aquilo que nós temos aqui defendido, né? Que são as causas essas que são muitas causas. Nós não temos que seguir a bala porque estamos ali, porque o nosso mais próximo lá está, então eu tenho que seguir essa linha. Não, nós não temos que seguir a linha de ninguém, nós temos que saber defender aquilo que nós temos defendido até os dias de hoje. É triste quando eu vi aquele encontro, porque aquele encontro foi muito rápido entre Marcelo Rebelo de Sousa com os representantes ali do Frente Patriótica, porque aquilo não tinha que acontecer, porque aquilo é tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido que nós mesmos ficamos assim, uau! Não é? Porque isso tinha que ser preparado, esses encontros. Aquele encontro significou o quê? Significou que aqui, olha, temos que amolecer porque o partido X já ganhou e vocês aqui baixam a bolinha e ponto final. É desta forma que nós temos que começar a fazer os análises, não ter medo de analisar as coisas, não termos medo de analisar com medo que os militantes X vão nos apedrejar. Não, nós temos que fazer. Já que a televisão, os homens da televisão, os jornalistas não têm medo de fazer análises esses diretos, né? Diretos e brutos, não é? Nós aqui temos que aproveitar que essas redes sociais para podermos fazer aqui as nossas análises. Yeah. Não dando volta para chegar ao ponto de vista, tens que ser direito, usar a tática povo esse, não é? Que falamos a mesma língua, não é tentar ali amaciar as análises para poder fazer parecer que vai de encontro com o povo, não. Nós temos que fazer aquele tipo de análise que faz com que o público ou o povo se sinta que está a ser representado, não é? Está a ser representado nesta pessoa. Correto. Por isso é que em muitos canais, quando se faz o convite de alguns analistas, não é? São contados a dedo. São aqueles que têm defendido já há anos, não é? O vício do partido no poder. Correto. E tem que se variar, porque não também buscar as pessoas do povo, né, para poderem fazer uma análise do nosso jeito, fazer também uma análise crítica diante dos governantes ou diante da política angolana. Porque lá também temos pessoas que conseguem, não é, fazer a sua crítica do jeito ou da linguagem do povo. Nós não queremos ver, não queremos só ter aqueles analistas ou aquele pessoal todo engravatado ali a falar em nome do povo, sendo essas pessoas, não é? Nunca fizeram uma visita, nunca souberam o quanto esse povo sofre, o quanto esse
que já estamos aqui há muitos anos, né, na Europa, né? Nós, quando chegamos em Angola, ficamos assustados com aquela situação. Ficamos assustados. Tudo bem, nós nascemos naquele país, mas que quando nós nos deparamos com aquilo, já saímos há mais de 20 anos, e nós nos deparamos ainda não com pobreza, mas com uma miséria, não é? Uma miséria brutal, não é? É porque as coisas não vão bem, não só na parte dos políticos, mas também daquelas pessoas que se dizem os tais, que defendem a sociedade civil. Então, nós que estamos a defender algumas frentes ou algumas causas, nós vamos deixar nos corromper com um carro, com uma casa? Nós temos que começar a aprender que com uma casa, nós não podemos vender o nosso espírito, porque nós estamos a vender o nosso espírito para que esses governantes continuem a fazer das suas brincadeiras, né? Pisando, né? Massacrando o povo, né? Por isso é que não nos levam tão a sério. Se esse pessoal todo que se diz sociedade civil fosse sério, de verdade, estivesse ali a defender causas, não se posicionarem em relação aos bens, não é? Nós seríamos uma sociedade segura, hein? Uma sociedade que metesse medo, não é? Quando nós aparecíamos ali diante desses políticos. Esses políticos estariam numa posição em que, não é? Que vissem que aqui há coisas para se resolver. Até quando é que a sociedade civil vai se impor em relação a isso? Quando é que a sociedade civil vai se fazer representar diante dos parlamentos, diante de algumas instituições, não é? Mostrar a posição, o quanto essas pessoas estão ali para zelar, não é? Para zelar pelos bens do povo africano, porque tudo isso que esses políticos vão fazendo, as roubalheiras e não sei o quê, são bens públicos, são bens que têm a ver com os angolanos, não são bens dos pais, nem das famílias desse pessoal todo. A Angola é dos angolanos, a Angola não é do único partido, ou a Angola não é dos deputados, a Angola é dos angolanos. E esses políticos, esses deputados que dizem que representam o povo, né? São nossos funcionários. E essas pessoas nos devem, não é? Nos devem. Essas pessoas estão ali para nos mostrar o quanto trabalham pelo povo angolano, não o quanto trabalham pelos seus bolsos. E eu espero que aqui também a sociedade civil, nós, a sociedade civil, nos posicionamos aqui em relação a isso. Tem que haver mudança de pensamento, não pensar que eu vou lutar aqui para poder fazer parte do clã que vai estar ali dentro do parlamento, ocupar uma cadeira, e que também eles entrem ali para poderem, não com ideias dos benefícios, tem que entrar com ideias em que cada funcionário nosso, que são esses políticos, através do seu salário, que queira comprar a casa, que queira comprar o carro, que compre no seu salário, não esperando o benefício do Estado. Não fazer daquela casa uma casa da mãe Joana, porque o que se vê aqui, há muita luta de interesse para que essas pessoas tenham assentos, não é, dentro do parlamento ou da Assembleia, de uma forma em que o que eu vejo aqui é que as pessoas ali é uma empresa que aconchega, não faz com que essas pessoas trabalhem, ali o aconchego. Aí é a galinha dos ovos de ouro, que todo mundo vai se batendo, todo mundo vai e depois ficamos aqui nessa corda bamba. É assim. E eu sou muito dura nisso, eu sou muito dura nessa situação. E fazes bem, minha irmã. É assim, eu também gostava de alertar aqui os cativistas que eu chamo, não sei se as pessoas sabem o que significa cativista. O K e o Ki, no meu idioma quimbundo, o Ki aumenta a pessoa.
ou aquilo de que se está a falar, e o cá diminui. Então, os cativistas são ativistinhos, que não são capazes de se bater por causas sérias. Porque muitos de nós somos capazes de criticar a parte preta do MPLA, mas não somos capazes de criticar a parte branca ou mulata do MPLA. Porque aqui os erros não são só os pretinhos do MPLA que o fazem. Eu quero ver, por exemplo, tanto a Willa, que eu saiba, que eu me lembro, por exemplo, a Willa, Benguela e Namibe tiveram governadores brancos ou mulatos. Tampouco vimos a diferença. Mas ninguém os critica. Mas se são aqueles mais escuros, todo mundo critica. Agora, quanto a essas eleições, eu acho que também é injusto da nossa parte só criticar o MPLA nessas eleições. Porque, sobretudo nós que vivemos na diáspora, temos que ser capazes de criticar os angolanos e também criticar os países que nos dão guarida ou acolhimento. Porque o MPLA não é capaz de fazer uma fraude sozinha. Não, o MPLA não tem legitimidade no mundo para dizer, aqui ganho porque quero. Não. As eleições em Angola foram fraudadas pela União Corrupta Europeia. Todos esses ocidentais trabalharam em conluio, como diria um bom amigo, se mancomunaram, para mim o Savim me dizia, utilizava essa expressão, para pôr o MPLA no poder. E nós que estamos aqui na diáspora, temos que ter a capacidade de acusar dentro dos países que nos acolhem, termos um discurso sério, de falar na cara deles tudo isso que estamos a falar quando é preto. Não sei se está a compreender, porque muitos de nós temos medo, muitos de nós temos medo de ser deportado se falarmos a verdade aqui. Não. Se queremos a liberdade do nosso povo, temos que sofrer alguma coisa, porque nada se consegue assim. E outra chamada de atenção que eu gostava de fazer aqui. Muitos de nós não são capazes de pensar em voltar porque não temos condições para regressar em Angola. Então, já é o momento de que quem trabalha na diáspora crie condições para, pelo menos, poder ter uma casa em Angola. Essa casa, de uma maneira egoísta, é tua, mas você está a dar trabalho aos teus irmãos angolanos. Estamos a fazer nação de nós para nós mesmos. Não estamos à espera do governo para dar trabalho ao nosso povo. Então, soluções temos bastante, mas temos que ter coragem para pô-las em prática. Porque muitos de nós andamos aqui a beber vinho verdes, não sei o que, viajar por toda a Europa, mas quando se trata de ir para Angola, parece que é um problema grave. Todo o dinheiro nosso está a ficar aqui na Europa. Não pode. Temos que gastar o menos possível aqui e levar alguma coisa para Angola ou para a África, hein? Porque aquilo é o único que é nosso. Agora, você ganha 1.000 euros, 1.000 euros gasta tudo aqui. Nem um k 50. Morreu tua avó, não consegues mandar nada. Hein? Como é que você não vai ser escravo do sistema europeu? Se você mesmo na tua terra saíste lá há 20, 30 anos, não conseguiste pôr lá nenhuma casa de chapa. Então, temos que ser sérios para poder exigir também os nossos políticos. Verdade. Porque, por exemplo, desculpa só minha irmã. Por exemplo, o nosso irmão Luati Beirão, em Angola, critica tudo. Agora, quero ouvir a opinião dele do que passou nessas eleições, se vai ser capaz de incluir a União Corrupta Europeia nessa fraude. Porque está claro que essa fraude já está claro. Aqueles sapos dos anos anteriores ficaram nos anos anteriores. Mas essa fraude é muito clara. E o senhor Marcelo Rebelo de Sousa não estava ali no óbito, ele estava a fazer o seu trabalho, que a União Corrupta Europeia lhe pôs ali para apaziguar as partes. Esses nossos cotas aqui da Europa trabalham. Ele teve muitas reuniões bilaterais aí com várias partes para que esse assunto ficasse limpo. Ele não podia sair da Angola sem resolver essa questão. Foi o emissário especial da União Corrupta Europeia ao caso Angola. É verdade isso que estás a dizer. Pelo menos é o que eu penso, tá?
Mas nós temos que saber lidar com certas situações. Nós temos que saber também analisar as coisas. Não só se precipitar, porque às vezes eu tenho visto aí algumas precipitações em algumas pessoas. Não saber fazer leitura de alguns encontros, porque também dentro desses encontros nós temos que aprender a fazer leitura. Porque é triste quando nós já temos quase a certeza de que aquele caminho já foi Trilhado. mas é porque eu estou dizendo, praticamente, eu já tinha praticamente a certeza que basta chegar alguns líderes ali, é que o caminho já estava decidido. Percebeu? E permita-me só, decidido. permita só Agora minha irmã. Cabe nós aqui. Desculpa só, minha irmã. Existem pessoas lá em Luanda que, por exemplo, opinam que o senhor Adalbertinho não deveria ter se apresentado lá no óbito. Que seria uma maneira de dizer: eu não estou de acordo, não venho, não vou ao óbito. Mas ele foi. Ele cumpriu a agenda. Porque para ele era importante estar aí. Mas poderia ter consultado através das redes sociais, fazer uma escutação aos seus eleitores, perguntar mesmo, por que não? Vocês estão de acordo que eu vá a essas exéquias? Temos que mudar um pouco a forma de atuar das pessoas. Não é tudo eu decido. Você tem um povo ao pouco que catapultou a um Estado, e agora você deve responsabilizar. Deixa só responder aqui o Caculo. O Caculo diz que quer entrar na conversa, mas que eu não consigo. Já tentei várias vezes. Eu até passei aqui o teu nome, mas que não consigo. Como tu não és meu amigo, né? Por isso eu não consigo mais fazer isso. A não ser Ou talvez ele que saia e volte a entrar, então talvez vai aparecer o bonequinho em verde. Não é preciso isso. Porque eu consigo mesmo assim com outra pessoa. Mas que ele, como não me acompanha, por isso também não é meu amigo, então isso não é assim tão fácil. Correto. Não é tão fácil. Porque está aqui, eu consigo meter mais pessoas, mas que desde que a pessoa me acompanhe ou seja meu amigo, aí sim consigo introduzi-lo aqui na conversa. Tá bem, mano. Desculpa por não poderes participar dessa conversa, mas, por favor, noutras circunstâncias, poderás ter acesso a ela, tá? Assim que peço desculpa em nome aqui da nossa mana também. Então, o que eu estava a dizer, que o senhor Adalberto poderia ter inovado, feito uma coisa diferente, consultar as minhas bases, porque são bases, nas redes sociais. Olha, tenho aqui, estou indeciso, vou ou não vou, o que é que vocês acham? A coisa é assim, temos que mudar. Se você quer mesmo ser sério, arrisca. E se participarem, digamos, na votação nas redes sociais, porque ele tem uma página bastante seguida, mas as páginas afins, vamos dizer: olha, eu tinha essa dúvida existencial se ia para as exéquias ou não, e dos 59 participantes, 10 disseram que sim, então não vou. Porque também temos que saber que temos pessoas à nossa atrás, não é só eu que decido tudo. E isso deve servir também de exemplo a todos aqueles senhores que se dizem da política, aproveitando aqui a deixa também, né? Aproveitando aqui a deixa, que sirva de exemplo ou sirva de um aprendizado que para além de ser político, ou para além de ser ministro, ou deputado, ou secretário, ou presidente da República, não significa que o subordinado não lhe pode chamar a atenção. Tem que chamar a atenção, sim, quando há falhas. Eu, por exemplo, estava a ver ali o relato de um jovem ali, no clã do MPLA, a desabafar em relação a perda que eles tiveram na província ou na capital de Luanda, não é? Em relação aos votos, não é? Quem teve mais aderência em relação aos votos foi o
o Delito Equipe, né, como representante, não é? Como representante, é que eu ouvi o desabafo daquele jovem, não é? É? E eu espero que os políticos estejam atentos a isso, porque há muita gente que possa se aproveitar, é? Que tem vontade de trabalhar dentro dos partidos, mas tem vontade de trabalhar, de mostrar trabalho, é? Que essas pessoas têm que serem vistas como alguém que possa vir acrescentar, não ver aquele pessoal que tem como um hábito, né, de fazer como é que se diz então ultimamente aí as pessoas que andam aí como é que se diz então Bajulação, ok. os bajuladores acham-se que essas pessoas são os melhores. Não, essas pessoas não são os melhores. Os políticos têm que aprender, não é? Analisar, estar de olho quem é quem. Não, não pode ser por impulso, escolher pessoas por impulso, porque essa pessoa fala muito bonito, que essa pessoa tem uma forma de fazer com que haja mais aderência dentro do partido. Não. E é desta forma que eles vão indo de encontro com esses jovens que estão ali com vontade de acrescentar mais alguma coisa nessas caminhadas todas. E é triste ver o desabafo daquele rapaz, o desespero total, não é? Não sei se havia desespero de que se o MPLA perdesse, eles estavam lixados, todos eram expulsos todos, não é? Então havia ali, e ele diz, espero que essa conversa não saia daqui. Mas é que a conversa vazou. A própria pessoa que ia conversando com ele andou a gravar aquilo e pôs aquilo nas redes sociais. É para as pessoas verem o quanto, diante desses jovens aqui com outra visão, tem sempre alguém já com um coração mau para poder lixar essa pessoa. Sim. Porque ele lixou esse jovem. Porque ele estava a desabafar com o compatriota dela. Ele não tinha que sofrer esse golpe, porque é um golpe, não é? É um golpe. Por isso é que eu digo aqui também, os três líderes, mesmo quando eles se encontram ali naquela posição de líderes ou presidentes ou quê, tem que ter a capacidade de ouvir também o mais pequeno, não é? E com esses mais pequenos eles também poderão aprender alguma coisa. Não meterem em primeiro lugar os cargos máximos, não é? E deixam as pessoas com dificuldade de poder exprimir aquilo que eles sentem. Por isso é que nós estamos assim, é tal e qual. E se nós não trabalhamos essa nossa forma de nos posicionar, não é? Nós vamos acabar, todos os partidos que vão entrando ali, já tem as pessoas viciadas, não é? Com essa mentalidade, que ali é apenas um lugar onde nós vamos poder conseguir ter tudo, não é? Ter tudo, não é? Que é tão triste quando nós nos deparamos com jovens, ainda mais que se dizem formados, estão preparados para terem os assentos na Assembleia e com o espírito de que a minha vida vai mudar. É que esse espírito também, eu espero que o senhor João Lourenço também comece a ver nessa situação, que cada deputado que vai para ali agora tem que depender do seu salário. Quer um Nexo, compra no seu dinheiro. Quer uma casa, no seu dinheiro. Não é esperar alcançar esse tal pódio, não é esse tal lugar tão almejado. O ovo, não é a galinha do ovo de ouro, para poderem dilapidar novamente o país, não é? E isso não fica só uma chamada de atenção para o MPLA, não, para esses também que tiveram na mesma luta, não é? Que porventura não conseguiram chegar, não conseguiram ganhar, mas que sirva de exemplo que também tem que haver uma reflexão, não é? Diante dessa perda, não é? Saber perder também, saber reparar onde é que essas pessoas falharam, onde é que houve a falha.
Porque se nós estamos aqui a lutar para tirar os corruptos, né? Os corruptos máximo, né? É, nós não podemos fazer com que os corruptos do outro partido façam parte, né, não é, dessa nova luta que estava a ser preparada, porque é trocar de caras apenas, não é trocar de comportamento. As pessoas só vão trocando de cara e vão trocando de fardamentos, ou que lá, sei lá como é que se chama, não é? Dos partidos, mas que a intenção de lapidar, de roubar, não muda. Só mudamos a forma de vestir, não é? Mas que o vício ali continua. O vício continua. Esses partidos têm que começar a educar os seus militantes para que, quando houver o momento deles lá chegarem, não é? Tem que serem educados que os bens que eu quero ter, né, não é? Que eu quero comprar o carro, o relógio, não é? Tem que ser do meu ordenado, não tem que ser em business, não é? E é triste quando nós nos deparamos assim, muita gente está ataque cardíaco aqui, ataque cardíaco, porque não vão conseguir, não vão conseguir estar ali, não é? É? E não é isto. A luta não tem que ser virada para ali, a luta tem que ser virada, para que nós acrescentamos ali mais um bocadito, sejamos ali a pedra no sapato desses políticos. E, É assim, epa, epá, estás aí bem. A minha opinião sobre esse ponto é que, mesmo tendo em conta os partidos políticos europeus, é que realmente a maior parte das pessoas que fazem parte dos partidos políticos são aqueles fracassados na vida profissional. São pessoas que na sua vida não tiveram êxito em nenhum lado. Para mim, eu lhes chamaria cunangas. Porque posso recordar uma frase do mais velho Savimbi que dizia assim: aqueles que acreditam no futuro não roubam. Não sei se lembra essa passagem do mais velho. E aqueles que trabalham não se metem nos partidos políticos. Aquele mesmo que confia no que ele faz, porque ele conhece que nos partidos políticos ele não vai ter voz. Porque é uma organização, e como uma organização segue uma regra. Você tem que aceitar o que se diz ali. Eu lembro-me de uma frase de um secretário de um partido político espanhol, o Partido Socialista Espanhol, onde ele dizia o seguinte: quem se mover, ou seja, quem tentar falar alguma coisa diferente a todos, ele não vai sair na fotografia. Não sei se está a entender a dimensão dessa frase. Essa frase significa que você está dentro do partido aqui. Se você tentar não cumprir as nossas regras, você vai ser expulso. Porque nós estamos aqui para defender uns interesses maiores, que normalmente são interesses econômicos, não vamos nos enganar. Então, tu que não venhas aqui a tentar mudar o mundo, porque nós estamos aqui, o dinheiro para manter isso vem de uns poderes econômicos. Então, aquele que quer fazer algo pelo seu país realmente não entra na política, porque não é possível mudar as coisas dentro da política. Não é possível. Não é possível. Vamos fazer organizações sociais fortes para depois criarmos lobby que sim poderemos chantagear os políticos. Esse lobby o tem feito as igrejas, porque as igrejas negociam com os governos, precisa de mais dinheiro, porque senão então meu povo não vai te votar. Nós agora temos que fazer isso, mas em sociedade civil. Dizer, é assim, você quer o voto dos meus, vais ter que construir 200 escolas em tal sítio. Vais ter que fazer. Então, dessa forma que a sociedade vai se beneficiando, porque eles vão ter medo da força dessa sociedade civil. Não sei se me está a compreender. tô. E depois, quando esse político não cumprir o que acordou com a nossa organização, nós, como líderes da sociedade civil, vamos poder chamar as pessoas para a rua. Porque temos que encontrar alguma legitimidade, já que eles não cumprem. Temos que criar uma outra sociedade fora do estabelecimento político que seja mais forte que os políticos. Se não chegarmos a isso, é só se brincar, minha irmã, estamos só a se brincar.
Porque veja só o exemplo que eu lhe vou dar. A chantagem que tem feito a organização dos taxistas. A UMPLA. Sim, que ele tem chantageado. Quando quer dinheiro, convoca um paro ou como é que se diz lá, uma greve e aparece dinheiro. Porque sabe que é um ponto-chave para o funcionamento da sociedade. Nós também temos que nos organizar fora dos partidos políticos para dizer, estamos aqui. Mas isso custa dinheiro. Mas esse dinheiro não pode sair outra vez dos políticos. Somos nós, sociedade civil, que temos que pagar as nossas organizações. Veja-se organizações de professores, organizações de pais, mas não podemos esperar pedir dinheiro ao governo. Não. Então, quando esses pais se chatearem porque a lei tal não foi aprovada ou que a educação não é de qualidade, esses pais vão parar o país. E vai haver uma negociação. E para nossos filhos voltarem à escola, o governo vai ter que resolver os problemas. Porque estamos a empurrar toda a solução dos problemas do país aos políticos. Não é possível. O político não está para resolver os problemas. Está para criar o caos, para ele depois aparecer como solução. E eu sei que tem muita gente que mas é isso que muita gente não tem a capacidade de desmistificar. Uhum. Porque se tivessem a capacidade de desmistificar, é como aqui em Portugal, por exemplo, vai começar as aulas, não é? Vai começar as aulas que quando os pais se apresentam, tem sempre alguém, não é? Aparece sempre um pai que é o como é que eu vou dizer, que é o representante dos pais, não é? Que vai dando informações daquilo tudo que vai acontecendo. E até mesmo cria-se grupo, não é? Para poder fazer, se representar a esses pais. Quando o pai do aluno não vai, é que o presidente da associação dos pais, da associação dos pais, essa faz chegar a informação a esse pai que não teve acesso à reunião. E é isso que tinha que ser. Mas para isso, bom, tem que se trabalhar e que as pessoas têm mesmo vontade de estar ali para trabalhar, não com vontade de tirar proveito em essas situações, porque falta seriedade, falta pessoas ali que estão mesmo preparadas para esses campos. Yeah. Por isso é que vai haver sempre aqui algumas coisas aqui que não vão para frente por causa desse tipo de comportamento. Mas é conversando que vamos dando conta que essas coisas são necessárias. Porque uma coisa que nós todos reclamamos, que fulano de tal já se vendeu ao MPLA, fulano de tal já se vendeu. Como é que ele não vai se vender se ele precisa de comer? Ele precisa de comer. Então, criemos organizações fortes para apoiar os nossos defensores. Esses defensores só nos vão dever legitimidade a nós, só mesmo. E se ele se vender, o problema já não é fome, é que ele mesmo é má pessoa. Agora, nós queremos pessoas em Angola que falem de nós, mas não podemos, ninguém quer lhe dar 10 euros para que ele seja só nosso trabalhador. Então, vai nos vender. Quando aparecer o partido no poder, ou mesmo a oposição, porque a oposição também compra ativistas, não vamos só aqui nos enganar. Então, eles vão ser ativistas do partido tal ou do partido X. E já perdemos outra vez a força. E nós tivemos muitas baixas do ano passado, nos últimos 2 anos, dentro do ativismo, tivemos muitas baixas e muitas desconfianças. Agora, digam-me só, como é que você quer que um ativista faça um live de 2 horas, mas todos conhecemos quanto custa a internet na nossa terra. Como é que ele vai manter o telefone dele ligado durante 2 horas se você não está lhe financiar? Porque o ativismo não está para não emprego. Claro que não é emprego, mas temos que detectar as pessoas que nos representam e têm que ser nossos funcionários. Não vamos nos aldrabar. Não vamos pôr dinheiro para que essa pessoa
não se torça, não se venda, e sim representa os nossos interesses. Só vai ter, digamos que, render pleitesia ou como é que se diz, conta conosco. Então, mas tudo isso não tenho que decidir eu só falo. Nós temos que sentar e tomar decisões sobre os nossos problemas, porque eu aprendi com alguém, com o Mano Mos Khalifa, que a solução do problema está no mesmo problema. E aqui é só tudo, esse Glungo Alto também é um chato, esse Glungo Alto também já é um vendido. Poxa, procura ainda argumento do porquê que eu estou a te falar. Senta ainda, vamos sentar, vamos conversar. Vamos chamar também outros. Pergunta, uma pessoa neutra que não tem nada a ver com o nosso mundo do ativismo, fala ainda com ela, mas exponha os pontos tintim por tintim, não começa a lhe expor já de maneira que você está a procurar ele te dar a razão. E depois vem falar conosco, epa, naquele ponto, epa, acho mesmo que você tem a razão, como é então que a gente podia fazer? Mas parece que nós temos vergonha de reconhecer que o outro em algum momento pode estar certo, em algum momento. Vergonha não, dificuldade. Epa, dificuldade é o que diria, é uma espécie de falar já bonito, né? Entende? Então, é por aí. Se nós não sentarmos, não nos atirarmos as pedras às caras e depois sairmos reconciliados, nunca vamos olhar país. Não vamos olhar país. Agora mesmo, que eu estou a falar, por exemplo, do tema de que cada um de nós deveria procurar ter uma casa em Angola. Seguramente algum mano deve estar se perguntar, e esse que está a falar assim, tem quantas casas em Angola? Estás a ver onde é que nós vamos? Quer dizer, ele está preocupado com as minhas casas, nem não está preocupado com que ele tem que fazer algo para ter. Esse está a falar assim, assim também ele tem quantas? Ou só porque também tem uma, está a nos falar já assim, não. Eu às vezes também não tenho, mas pelo menos vocês também me ajudem para ver se eu posso ter. Porque essa casa, quando você chegar em Angola, eu te ver aí na rua também, não tens onde ir. Talvez vai falar comigo, eu vou dizer, epa, mas não tem aí um quarto, estás aí de férias aí, epa, não se preocupa, tem um quarto aí na minha casa que também ninguém está alugando. Vai lá, estamos a se ajudar. Agora não, só vão procurar a parte negativa minha do que eu estou a dizer aqui. Tenha certeza, minha irmã. Eu sempre, as pessoas, em vez de verem esse nosso, como é que eu vou dizer, essa nossa vontade de estar aqui, não é? Tu dás o teu ponto de vista, eu dou o meu, é como uma espécie de reflexão, né? Estamos a refletir o momento das eleições e pós as eleições, não é? E diante dos resultados também, né? Porque temos que reagir, não podemos estar de cabeça para baixo. E aproveitamos aqui aquilo que nós estamos aqui a exprimir, não. Eles vão buscar, vão entrar no perfil, vão tentar investigar o que há de mal, para poder falar. Olha, né? Isso é negativo. Com a tua permissão, com a tua permissão. Isso faz com que as pessoas retrocedem mais. Percebeu? Isso não nos leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum. Por isso é que nós temos diante dessa derrota, nós temos que levantar, nós temos que analisar onde é que nós falhamos, para podermos aparecer mais fortes. Correto. E temos 5 anos para nos organizarmos. Mais forte e é assim, dessa forma que nós temos que começar a nos posicionar. Porque senão, se nós começarmos a ir buscar tipo, estamos aqui a falar em relação a tudo isso, não é? E vamos buscar o que tem ali no fundo do perfil. Estamos a retroceder, não estamos a fazer nada. Não estamos a fazer nada, por isso não faz com que o nosso país desenvolva. Isso faz com que o nosso país vá mais para fundo. Vai mais para fundo. Assim que, família angolana, nós, falar é fácil, alguns tentamos falar e fazer, e com os nossos erros, hein, que fique claro. Mas também deveríamos nos ajudar mais um bocadinho entre nós. Nos ajudar mesmo. Conversarmos mais, mas não é conversar para gravar o outro e depois de amanhã e trazer aqui porque ele é assim. Mana, vamos mesmo ainda tratar desse assunto. Eu, pelo menos na Espanha, não sinto muito, ou não sinto que quando você fala com alguém, essa pessoa está a te gravar. Onde é que sai esse hábito de Angola estar a se gravar tudo?
Conversas pessoais Ai, entre amigos. Como é que não surge esse hábito na sei, não nossa terra? sei. Vocês em Portugal são assim também? Ou de onde é que começa esse mau hábito? Olha, que eu tive situações como estas, mas partia mesmo das reuniões, enquanto houvesse reuniões, as pessoas ficavam ali, tipo, a gravar. Eu acho que tinha uma intenção com isso. Levar informações para o outro lado, porque havia alguma coisa em troca. Pois, porque Porque se se continuarmos a viver assim, a Angola vai ser um Congo, mais um um, mais Congo. um, mais um. Entendeu? Não só, né? Nós já estamos a ter aqui o exemplo daquele compatriota ali do MPLA que teve a conversar com alguém e a pensar que não estava a ser gravado, mas afinal de contas foi gravado e foi exposto, não é? Coitado dele, deve estar levado. Mas, mas olha só, eu, por exemplo, não entendo. Eu te ligo. Estamos a falar o telefone, como agora, como falamos algumas vezes. Por que que eu tenho que ter a intenção de gravar essa conversa? Se um dia surgir uma divergência entre nós, você fala que eu disse naquela época e eu não aceitar, acabou. Porque senão as pessoas não vão ser elas mesmas ao conversar, digamos, de maneira de tu a tu. É tudo Tudo artificial, artificial, não epa, eu é? não posso tocar nesse assunto porque talvez dentro de um ano isso pode virar contra mim. Pois então, que tipo de relações humanas estamos a criar? Que a pessoa, até com aquela pessoa que você acha que tem uma certa afinidade, não consegue te expor, digamos, abrir-te. Então, vamos começar a ser robôs ou falar com máquinas. Puxa, você imagina, duas amigas da Eu Shobot. já passei por isso, mas diante mesmo das reuniões e não sei o quê, mas que eu soube muito bem, não é? Alinhar e botar um ponto final a essa Mas, situação, porque nós angolanos temos esse hábito de começar a viver na desconfiança, não confiar no trabalho de outra pessoa, não confiar na verdade daquela pessoa. É tudo artificial, é tudo artificial. A única coisa que vão notando ali é o lado, não é o lado mau da pessoa, não o lado bom. Mas que isso também tem que se combater. Isso tem que se combater. Não pode fazer com que isso estrague, não é o trabalho que já tem sido feito, né? Por isso é que muita gente tem dificuldade ainda de fazer alguns trabalhos em conjunto, porque há muita desconfiança, há muito aproveitamento diante disso tudo, há muita coisa que as pessoas vão fazendo para poderem levar para o outro lado. Não sei se há alguma troca epa, ou há algo ali que. eu sim que a coisa que eu chamo um pouco a atenção ao jovem, eu até agora acho que não vou tão mal, é tentar separar as redes sociais da tua família. Eu tento, porque algumas pessoas já tentaram fazer um assassinato de caráter, mas, graças a Deus, como não conhecem quase nada da minha vida privada, não conseguem acertar. E eu sei que quem proferir alguma coisa sobre a minha vida privada é mesmo aquele amigo de sempre. Sim, Isso acontece, mas isso também é uma coisa que nós temos que combater mesmo de sim. frente. Temos que combater de frente, porque senão isso vai nos levar para muito mais longe. Que o Cota Zé quer entrar ou quê? Le convida a ver se quer entrar o Manzé, do Zengá. Só tá mesmo a comentar, Cota Z, Oxa, Manzé. força aí para ter mais garra para poder fazer os panfletos, mas aqueles gigantes. Ele caiu, levantou, sacudiu a poeira, como se diz lá na nossa terra. Yeah. Não Bem, é hoje que nós temos que morrer já antes do tempo, né? é assim. Levantou, caiu, Saiu. levantou, sacudiu a poeira, porque o caminho é longo. Tem mais.
tem mais areias para podermos aqui ultrapassar. Ok. Ah, Então, e por último, eu assim, espero ali. só para ir ah, terminando do meu lado, eu gostava de deixar a seguinte reflexão. Não sei o que é que vai fazer a Frente Patriótica, mas vejo muito difícil que possam governar já o país, pelo menos nessa legislatura. Eu acho, e ademais tenho feito essa análise, que quem não governasse do pleito de 24 de agosto, aquele que não governar vai passar ao ostracismo, ou seja, vai desaparecer do mapa político angolano. E então, pouco a pouco, espero que nós vamos arrumando esses partidos que mataram milhões de angolanos. Se a UNITA aceitar, eu acho que vai ser o fim da UNITA. Acho eu. A partir dali, a grande oposição ao MPLA temos que ser mesmo nós, fora dos partidos políticos. A sociedade civil tem que arrumar mesmo o MPLA. Tem que arrumar. E o MPLA pode tentar fazer alguma mudança que acho que também o Ocidente não vai deixar, mas nós temos que recuperar a soberania desse país. Nós temos essa obrigação dos nossos ancestrais, por aqueles que morreram em todas as revoluções angolanas. Fala-se da Baixa de Cassange, veja-se o 4 de fevereiro. Nós temos que poder honrar esse nosso povo. Os nossos ancestrais estão... Esse sangue não pode ser em vão. Não pode. Não podemos, com todos aqueles nossos cotas que morreram, permitir que o angolano não seja pessoa no seu próprio país. E esses partidos não estão em condições de dar dignidade ao angolano. Não estão. Não podemos vir mendigar 1.000 euros na Europa para o básico. Não, não. Nós temos condições de vivermos sem trabalhar no nosso próprio país. E o país tem que nos pagar dinheiro. Quando estamos num país onde se encontra o melhor diamante dos últimos 300 anos, uma parte nos pertence a cada um de nós que estamos a morrer de fome. Então, nós que temos uma certa visão, que fomos também um bocado na escola, ou que Deus nos dá um pouco de sabedoria, temos que guiar o nosso povo. Mas não podemos guiar o nosso povo para obedecer os políticos. Estamos a cometer um grande erro. Temos que libertar o nosso povo dos políticos, porque os políticos não são a solução, são o problema. Fico por aqui, minha irmã, gostei de falar contigo. Espero que tenha ajudado alguns também a poder para se libertar e não só chorarem, senão procurarmos soluções conjuntas do que vamos poder fazer para os próximos anos, ok? É isso. Obrigado pela tua participação. Espero que outras pessoas também tiram aqui algumas, né? Alguns exemplos aqui, porque não é só chorar, não é só chorar, não é? Agora tem que se levantar para serem mais fortes. Tem que fazer com que as nossas vozes, não é? Mais responsabilidade, mais organização. Temos que saber onde é que nós falhamos. Sociedade civil, ativistas, onde é que vocês falharam? Sejam sérios, sejam responsáveis. Muito bem. É assim que nós temos que começar a pensar. Tá bem. É assim que nós temos que começar a nos impor. Com essas rainhas... A sociedade civil, principalmente aqui na Europa, tem que ser mais organizado, mais organização. Deixem de brincadeira. Quando estão a falar coisas sérias, é para falar coisas sérias, não para brincadeira, porque com brincadeira não se vai a lado nenhum. Que é aquilo que os mais velhos diziam, na boca do mais velho não sai dente podre, não sai palavras podres. E nós ouvimos isso durante anos e anos. Muita sabedoria, minha irmã. Por isso, é aquela dica, aquela coisa também que eu apanhei aqui do comentarista brasileiro que esteve a fazer, a comentar ali ao momento da alegria do partido MPLA, não é? Em que veio no coisa que até apanhei de alguém aqui da minha casa que o sujo falando do mal lavado. Porque... você, como dizem em Angola... Porque ele teve a comentar assuntos angolanos, mas que também no Brasil, com quem disse,
o sujo falando do mal lavado que é o Tá angolano. bem. Percebeu? Uhum. Dá crédito ao partido do poder que ganhou, não é? Com satisfação, sem mesmo olhar por detrás o quanto o Brasil também se encontra em situações péssimas, enquanto o Brasil se encontra numa posição em que há muita pobreza, há muita miséria, não é? Há muitas mortes, não é? Tanto quanto de pessoas mortas por encomendas, mortas por serem pretos, mortos por serem. E é tudo isso. E nós temos que, nós os angolanos, mesmo nós os angolanos, sociedade civil, atenção, tem que se organizar para que sejamos nós os observadores. Não temos que esperar com que os observadores internacionais ditam, não é? Ditam as regras dentro do nosso país, porque até eles, quando estão em momentos eleitorais, não é? Eles nunca vêm buscar observadores africanos. E eles nunca fazem com que no país dele venha pessoas de fora para observar, não é? Eles próprios têm o seu pessoal, não é? Do mesmo país para poderem fazer esse tipo de observação ou que sejam os fiscais deles próprios. E o Angola, África também tem que meter em conta que nós mesmos temos que começar a dar importância ao pessoal da sociedade civil. Muitos destes jovens da sociedade civil não querem fazer parte dos partidos. Se vasculharem por ali, tem pessoas que querem só apenas serem fiscais daquilo que é nosso, não é? Não querem, não esperam ter um lugar ali nos parlamentos. Essas pessoas, e também chamando aqui a atenção aos partidos, aos políticos, quando vocês se fazem presente diante de outros países, tem que prestar atenção à comunidade do país onde vocês vieram fazer as suas visitas. Tem que mostrar interesse de saber como é que essa comunidade vive. Não basta só saírem do país, virem ter com os vossos opressores, não é? E os próprios compatriotas estão a Deus dará. É nesta forma que nós temos que começar a pensar e a meter esses pontos de vista diante desses políticos. Porque não é bonito os candidatos viajarem e não fazerem ou não terem um encontro com a comunidade do país onde eles vão visitar, vão passeando, vão apresentando algum trabalho. Não é bonito. Tem que estar interessado com a comunidade também, ficar sem conta, tanto quanto na América, no Brasil, Portugal, Londres, Inglaterra, Alemanha, França. Tem que estar atento a essas pessoas essas que representam então aquelas vozes gritantes, mesmo dizendo aqui que as pessoas nas redes sociais só têm incentivado aqui a intolerância, a rixa. Não, também tem que ver com que essas pessoas também têm feito algum contributo, falando ou não, mas que têm feito sim um papel chamando a atenção aos políticos ou à sociedade que é o momento de nós lutarmos por nosso país. E é triste quando nós nos deparamos com alguns políticos vêm cá fazer encontros com os parceiros de negócio, mas não se interessam fazer um encontro com a comunidade. É vergonhoso, é vergonhoso. É vergonhoso isso. Isso nós temos que começar a aprender com outros políticos, com outros presidentes, quando vão para outros países, fazem um encontro com a comunidade para saber como é que eles vivem diante daqueles países. Bem,
É por aí. Vai me permitir só um ponto de ordem aqui. Tudo isso também não acontece porque realmente nós não criamos organizações, outra vez, da sociedade civil fortes. Então, ao não estarmos organizados, ele também não sente a necessidade, quer dizer, não é um sítio para ele pescar votos. Eu não sei se está a perceber. Saudações aí, my bro. My bro. Hello, my bro. Força aí, vocês aí, força, a sociedade civil aí, força. O trabalho, Força. temos que continuar com o trabalho, my bro. Temos que libertar o nosso povo fora dos partidos políticos, my bro. Assim que algum dia quero te ver também aqui a dar a tua garra. Yeah. E é isso que nós tínhamos que fazer, não é? Não chorando por detrás, mas fazer com que as pessoas também aqui venham mesmo exprimir aquilo que sentem. Porque se uns estão a chorar, então nós temos que vir levantá-los. Mana Kimbundo aí, Mana Kimbundo. Mana Kimbundo, força. Denda, não saia daí, não saia daí. Preciso também de puxar as orelhas. Epa, já estamos... Porque não é dessa maneira que nós vamos libertar o nosso pessoal em Angola. Nós até temos que formar aqui uma força de que sermos mesmo fortes para poder auxiliar os de lá da Angola, porque senão, se todo mundo se meter a chorar, ninguém vai conseguir fazer nada. É o momento. Ninguém vai conseguir fazer nada. Sim. Perdemos, temos que aceitar aqui, perdemos, e temos que levantar. Vamos ensaiar novas estratégias, vamos procurar novas estratégias, porque não é à toa que se diz que Angola é trincheira firme da revolução em África. Angola tem muito peso. Então, não podemos perder a experiência de todos esses anos passados, o pretérito. Devem servir para encararmos melhor o futuro, porque quando nós dizíamos é um perigo essas eleições, é porque já tínhamos aquela experiência dos sapos anteriores. Então, só estávamos a alertar, chamar a atenção para ver de que maneira e quais são as estratégias da sociedade civil para não permitir os novos sapos. E nós demos toda legitimidade a um grupo que agora parece ser até este momento, não consegue responder. Então, como a decepção é tanta para uma parte da sociedade, nós que temos que pelo menos vinhamos alertando desse perigo, estamos em melhor condição para alertar os nossos irmãos. Oi, isso não é o final, temos soluções. Porque parece ser que dizem, não, você só critica. Não, temos soluções. Vamos sentar, vamos conversar, mas fora dos partidos políticos. Fora dos partidos políticos. Quem quiser depois ir votar, que vote, mas tem que dar garra à sociedade civil. Porque se essa gente não nos respeita, nunca vamos ser tidos ou achado. Eles, por exemplo, não sabemos quantos milhões é que receberam para o que diziam ontem, já agora ser de outra maneira. Não sabemos quantos milhões, por exemplo, a Angola deu a esses observadores para dizerem que as eleições foram pulcras ou imaculadas. É muito dinheiro. Aqui, Angola, nessas eleições, perdeu muito dinheiro. Vendemos o país barato. Sem contar já as tais tintas que nós nem fabricamos, os computadores, os carros que utilizaram-se, as horas na televisão que nós não temos nenhum satélite. É muito dinheiro que o país perdeu para nada. Então, temos que pensar, vale a pena seguir insistindo no voto? Nós que já temos um pouco a capacidade de lembrar o que já foi passando desde a independência até hoje. Com as mesmas circunstâncias que vão acontecendo, vamos chamar o nosso povo ao voto outra vez, nós. E se nos brincarem outra vez? Qual é a legitimidade que temos nós? Aqui o Oli, não é? Oli não é? Sim, Oli. Ele diz aqui que não existe sociedade civil em Angola. Mas temos que criá-la. O que ele quer dizer com isso, não sei. Não, mas ele quer dizer que neste momento... diante
manifestar dela, eu vou dizer assim, é que há sociedade civil, mas precisam ser mais organizados, precisam trabalhar em conjunto, precisam se alinhar mais dentro, dentro como sociedade civil. Tem que ter uma base, sociedade civil tem que ter uma base. Sociedade civil tem que se comunicar não só entre eles, mas com o pessoal dos bairros. Sociedade civil tem que ir de encontro com as dificuldades que tem esse pessoal dos guetos. Sociedade civil tem que arranjar meios para que se representa o povo dentro como é que se diz, do parlamento. Não com o intuito de ganhar cargos, mas com o intuito de levar os problemas que assolam aquele bairro, aquela comunidade, aquela província, dentro, não esperar dos partidos políticos, mas fazer com que o pessoal todo, os políticos saibam que ali tem uma força maior, porque a sociedade civil precisa ser forte. A sociedade civil tem que ter uma linha essa que não haja vaga para desvios, porque é isso que se precisa. A sociedade civil não pode ser só, não é? Estar ali em gritos, não é? Mas a sociedade civil tem que ter uma base de defesa. Tem que ter uma base, porque senão não vamos considerar como sociedade civil. Sociedade civil não é aquilo que o João Lourenço disse noutra hora, que sociedade civil são aqueles que vestem-se de colete amarelo. Não, sociedade civil não se baseia nisso. Quando o João Lourenço disse que a sociedade civil é aquele que veste de colete amarelo, ele baseou-se num grupo de camionistas na França, confundindo então com sociedade civil. Não, aquilo é um grupo de camionistas que se juntaram para poder lutar pelos seus direitos. Então, a sociedade civil não pode se confundir com outras forças, não pode se confundir com outro pessoal. É assim, o meu telefone também já está daqui mesmo grito, está a ficar sem bateria, já deu mesmo aqui o sinal. Ok. Graças a Deus, graças a Deus por nos permitir estar junto. E os nossos irmãos, força, que Deus vai ajudar, que a espiritualidade seja nossa. Temos muita carga espiritual e, portanto, temos que, se estamos um pouco distante de Deus, vamos tentar nos aproximar um pouco mais. E assim Ele também vai nos olhar. É isso. É isso, um bem-aja aí para todos, um bem-aja aqui para todos. Por isso é que eu tenho sempre aqui as minhas frases também, né? As minhas frases aqui, o meu amigo. As crianças são o futuro da nação. Educação gratuita desde a infância até o secundário. Aqui faz-se na Europa. Desde a primeira infância é gratuito até o secundário, ok? Um bem-aja para todos. Sociedade civil aí em Angola tem atenção, mais organização, mais direção. E nós cá estaremos aqui para poder, então, ir de encontro com os vossos programas. Um bem-aja para todos vocês ali, mano. Até amanhã. Obrigado. Ok? Ok. Ok. Vá. Até já.